la croce di Cristo, portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità e annunciata a tutti che solo in Cristo c'è salvezza e redenzione. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias por esa alegría y resistencia. Vocês são os atletas de Cristo. Vocês são os construtores de uma igreja mais bela, de um mundo melhor. Sou o Padre Duarte da Cunha, sou padre há 27 anos e em 1995, padre há 1 ano e meio, tive a sorte de ser convidado, quase que inesperadamente, para ir a Manila, às Jornadas Mundiais da Juventude, do outro lado do mundo, e por isso foi uma experiência um bocado surpreendente e fantástica como ocasião. Antes já tinha participado nas jornadas de 89 e de 91 como seminarista, mas aquela já era padre e fui ainda por cima integrado na delegação, digamos assim, de apoio ao dicastério que acompanhava as jornadas da juventude. Eu fui ordenado em 93 e fui estudar para Roma. E em 91, 2 anos antes, quando o Santo Padre João Paulo II veio a Portugal, veio ao Restelo, era seminarista nos Olivais e fazia parte da equipa de liturgia. E nessa ocasião conheci o Monsenhor Bocardo, que era cerimoniário ou vice-cerimoniário, e que depois se tornou o responsável no Conselho Pontifício para os Leigos da secção dos jovens e, portanto, responsável da organização das jornadas. E organizou a jornada de Denver, de 93, mas depois também a de 95. E quando eu cheguei a Roma, depois, passados uns meses, não sei, conversámos, encontrámos-nos, e depois ele começou-me a pedir, sempre que ia a Manila, pedia-me para substituí-lo numas irmãs onde ele celebrava diariamente a missa. E depois, a certa altura, disse-me, olha, gostava que tu fosses a Manila. E, portanto, aquilo foi no início de janeiro, foi em 15 ou 16 de janeiro, a ida para Manila, e eu tinha que fazer o passaporte, eu tinha que fazer essas coisas que não tinha na altura, porque para Roma não era necessário, mas tratei dos assuntos todos e lá me pus no avião, uma viagem de 15 horas com um grupo de pessoas amigas de alguém de lá. Portanto, éramos um grupo de uns 7 ou 8 que nos conhecemos no aeroporto e que fomos juntos para Manila. O impacto é impressionante, a gente chega lá e aquilo tem outras dimensões. Para já, as temperaturas, eu chego lá e nunca tinha experimentado esta experiência do quente, do bafo, então aterramos no aeroporto e sente-se essa experiência de um calor impressionante e ao mesmo tempo a cidade completamente cheia de gente nova de um lado para o outro, mas nem tudo parecia jornada, quer dizer, aquilo era a movimentação normal da cidade. Uma cidade um bocadinho estranha para mim na altura, porque tinha tanto grandes arranha-céus do mais moderno que há, e depois logo a seguir um quarteirão de bairro que parecia bairro de lata, tinha uma sensação de que havia uma espécie de bairros cercados que eram os ricos, e depois a grande maioria que eram diferenças que pareciam estranhas para mim, que já vivia em Lisboa há uma série de anos e onde essas coisas eram mais atenuadas, menos misturadas. Não é? Depois foi a experiência de ir para a Universidade de São Tomás, onde acontecia o Fórum dos Jovens, e ali começar a ver gente de todo o mundo, mas sobretudo porque o Fórum reunia 2 jovens de cada país. Na altura não havia ninguém de Portugal, portanto, eu, de certa maneira, representei o português, embora não fosse com delegação de Portugal, mas olha, eu senti-me o português e com o testemunho de Santo António de Lisboa e Nossa Senhora de Fátima. E essa experiência de encontro, de estar ali um dia a dia, foi fantástica. Depois, impressionante foi quando começámos a ir para os encontros grandes com a multidão. Lembro-me no sábado, fomos no sábado de manhã, a vigília era sábado à noite, e sábado de manhã fomos e não era possível ir. Íamos nos autocarros, porque éramos um grupo que iria para o palco, e íamos nos autocarros e de repente não havia maneira de ir. As pessoas tinham invadido as estradas e, portanto, ali todos nervosos, como é que se faz? Ainda não havia telemóveis como há hoje e, portanto, enfim, lá se conseguiu resolver, virámos para trás, para a frente, não é? Lá chegámos, mas o mais impressionante é que esta multidão toda que enchia as estradas, quando viu o autocarro, não é que nos procurasse dizer, os seus privilegiados estão no autocarro, deixa-me tirar uma fotografia, aqui. Mandavam-nos bilhetinhos com os endereços deles pela janela para a gente começar um pen friend, não é? E começarmos a escrever.
E, de facto, percebe-se o desejo de encontro que havia naqueles jovens filipinos. O mais impressionante é quando a gente chegava ao palco e olhava para baixo e via aquela praça imensa e para lá da praça nas ruas, e de repente começava-se a cantar o hino e todos a fazer os gestos correspondentes. Perante eles, percebe-se que treinaram durante meses a fazer a coreografia dos gestos. Aquilo é muito asiático também, este género de coreografias, e percebia-se que estavam preparados. O tema todo das jornadas era a missão. E lembro bem da mensagem do Papa, que há dois elementos da mensagem do Papa que me recordo sempre, quer dizer, quando ele pegou no Evangelho, porque aquilo era uma festa que era própria de Manila ou das Filipinas, a festa da perda do reencontro do menino Jesus, do Ninho Jesus, e nesse comentário dessa passagem do Evangelho, o Santo Padre dizia que Jesus tinha que se ocupar das coisas do Pai. E este ocupar-se das coisas do Pai, percebi o meu sacerdócio como ocupar-me das coisas de Deus. Não é? Quer dizer, no fundo, o Jesus perdido no templo, quando Nossa Senhora e São José o reencontram, e diz: mas eu tenho que me ocupar das coisas de Deus. E o Papa insistiu muito: isto é a vossa missão, aos jovens. Mas eu percebi muito minha, quer dizer, mesmo como padre, ali ainda jovenzinho, tinha 26 anos, como é chamado a isto, a ocupar-me das coisas do Pai. E a outra coisa era mesmo esta coisa da missão, de ir por todo o mundo, quer dizer, a sensação de um português chegado às Filipinas. É certo que as Filipinas não são propriamente o sítio onde os portugueses estiveram, mas ali naquela zona, no meio dos vietnamitas e no meio dos cambodjas e dos outros países dali da zona, a percepção da missão, nesta vontade de anunciar Jesus Cristo, fazer da vida o anúncio de Jesus Cristo. Eu acho que esta foi a marca mais profunda, porque ver aquela gente toda, percebe-se que este anúncio não é só uma necessidade, porque as pessoas precisam muito, sem dúvida que é, mas é um bocado entusiasmante também. Há qualquer coisa de galvanizante na experiência do anúncio do Evangelho. E estas jornadas marcaram muito, não é? Ir por todo o mundo, ir por todo o mundo, acho que esta mesma percepção do mundo inteiro, mas a ideia do longe faz perceber que o mundo inteiro também é o ir muito longe. Não é? Do lado do Vaticano, aquilo começa também, no fim das anteriores, começam logo a reunir-se com pessoas, a pensar o que é que vai ser as próximas, quais são os temas, quais são as preocupações, quem é que vamos envolver. Portanto, há ali um certo trabalho de bastidores, quase discreto, e depois há os contactos com as pessoas locais. Fundamentalmente são os locais que organizam as jornadas e preparam. Na altura havia o fórum, que era organizado pelo Dicastério. Hoje em dia esse fórum já foi deslocado, já não é ao mesmo tempo das jornadas, é um ano antes, uma coisa assim do género, e por razões organizativas parecem lógicas, mas na altura havia o fórum e o Dicastério ocupava-se muito na organização do fórum, que eram, por um lado, testemunhos e, por outro lado, também encontros de grupos, não é? E, portanto, para partilha de experiências, e isso eram experiências riquíssimas, porque daqueles grupos, estando ali 5 dias a viver na mesma casa, numa grande universidade, encontrando-nos para pequenos grupos, mas depois também ao almoço e ao jantar, aquilo gerava muitos encontros. Houve ali casamentos que nasceram destes encontros, destes fóruns, quer dizer, de gente, estou-me a lembrar que ela era da Noruega e ele da República Checa ou vice-versa, quer dizer, é uma gente assim muito distante uns dos outros, mas que se encontravam ali e que acabavam por descobrir o senhor Uruzunia, o chamava ali. Se não me engano, ele estava com uma bengala, ele tinha partido há pouco tempo a perna ou qualquer coisa. Ele era, de facto, um homem galvanizante, que olhava para nós, mas naquela altura com a bengala, são famosas as imagens dele a dar voltas à bengala enquanto nós cantávamos. Portanto, era um homem que entrava completamente dentro da festa e da alegria, com uma comoção e com um interesse por cada jovem, a maneira como ele olhava para cada um era única. E ao mesmo tempo a centralidade em Jesus Cristo, quer dizer, o Papa não chegava a um encontro com 4 milhões de jovens a dizer baboseiras ou coisas superficiais, quer dizer,
Isto talvez os Papas todos, graças a Deus, tenham dito isso, não é? Mas o Papa João Paulo II, talvez, eu era novo, quer dizer, e percebia isso, quer dizer, aquilo puxava para cima, não é? Puxava muito para cima. O seu discurso era todo, às vezes até teológico, e a gente perguntava, mas já que toda a gente percebeu isto? Mas também percebíamos que não era um discurso para se perceber logo, que era para irem sendo estudantes, quer dizer, muitos agarravam aqueles discursos e aquelas palavras que o Papa dizia e depois iam estudar em grupos de jovens, nas famílias, ou onde fossem, e de facto era um homem que puxava para cima, eu posso dizer, puxava para cima no sentido de puxava para Cristo, para uma relação pessoal com Cristo, que ele vivia e testemunhava, mas ao mesmo tempo que convidava. O desejo de um encontro, o desejo de encontrar gente, de encontrar o Papa e, sobretudo, de encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. E o desejo aumenta-se também pela percepção do valor das coisas, da realidade desejada. E por isso, olharem para as jornadas anteriores, perceberem o grande impacto que elas tiveram, estudarem os textos que foram dos Papas nesses dias, nesses tempos, isso aumenta o coração, aumenta o desejo, tentarem até começar já a ter contactos com jovens de outros países, tornarem-se acolhedores, porque as jornadas vão ser cá, portanto é preciso começar a acolher e o acolhimento vai ser certamente organizado, mas também pode ser personalizado e por isso eu diria que os grupos que pensem, que organizem e que tenham esse desejo e que rezem. Quer dizer, acho que umas jornadas bem vividas não podem ser só uma excitação. Eu costumo dizer aos jovens, não basta dizer que foi giro, é preciso dizer que foi bom. E para que seja bom tem que ter algum impacto na minha vida, mas para ter impacto tem que ter algum impacto também interior e por isso eu diria, rezem desde já para que seja um grande evento, não só assim, no exterior, mas na vida pessoal de cada um.